Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast das Irmãs Ginecologistas, o Menin Talk. Sou Rafaela Menin e Eduarda Menin. E hoje a gente está aqui com duas convidadas que foram escolhidas a dedo para fazer parte da nossa equipe da Menin Med. A Maione e a Já, que são nossas enfermeiras obstetras da equipe de parto da Menin Med Saúde. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com elas sobre como que é nosso acompanhamento multidisciplinar, no parto, no puerpério. Maione e Jaque, sejam bem-vindas. Muito obrigada por terem vindo. Conta pra gente um pouquinho sobre a história de vocês, a formação, como que vocês chegaram aqui na enfermagem obstétrica. Bom, eu me formei em 2012 no Centro Universitário UNA e desde então sempre trabalhei na área de materno e infantil, né, junto com a Rafa. E nosso primeiro contato foi na sua residência, né, Rafa? Exato. E desde então a gente está junto aí na área da obstetrícia, né, há mais de uma década. Exatamente. Então, eu fiz residência no Hospital das Clínicas da UFMG. Então, enquanto eu era residente de obstetrícia, a Maione atuava na área da enfermagem obstétrica. E foi lá que a gente se conheceu e começou a nossa empatia, né, e o nosso carinho. E o nosso entendimento no jeito de trabalhar, Sim, né? Uma sintonia, né? Exatamente. E você, Jaque, conta um pouquinho da sua trajetória. Então, eu já estava no final da minha graduação e me senti totalmente perdida. Quando a gente iniciou o último campo de estágio, né, que foi a maternidade, e foi na Santa Casa de BH, é como se tivesse acendido uma luz. Assim que a porta do elevador abriu e eu coloquei meu pé na maternidade, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Sabe? Foi uma coisa muito mágica. E eu tinha uma preceptora que ela era muito rígida. Uhum. E essa rigidez dela me ajudou. Foi bom, porque ela me deu mais... Como que eu vou te falar? Mais certeza do que eu queria, porque as meninas questionavam, nossa, essa preceptora era muito brava, mas eu gostava... Às vezes acaba afastando, né, quando tem alguém que é muito bravo. Ali acabou me aproximando, eu gostava do que ela fazia, porque ela fazia a gente pensar, e assim, me deu certeza, porque o campo de estágio não estava sendo tão agradável, era um pouco pesado. Ela era exigente. Ela era muito exigente. E assim... Só que mesmo assim você gostava. Eu gostava. E eu falei, então é isso aí que eu quero. É bem assim mesmo. E aí... Você não escolheu a obstetrícia. A obstetrícia te escolheu. Exatamente. É um dom. E hoje eu me pergunto, né? Às vezes eu me pergunto, gente, por que eu escolhi essa área? Por quê? Né? Assim, eu não sei, talvez esteja associado com o parto. Algumas pessoas até falam isso, que geralmente quando foi um trabalho de parto traumático, a criança ela pode acabar se direcionando a isso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Lá em casa nós somos 7 filhos, e a mamãe ela teve 5 filhos no interior com parteira. E quando ela chegou aqui em BH, eu nasci no hospital, né? No hospital militar. E foi uma cesariana, de urgência. Eu sei que foi uma loucura. E ela disse que foi um parto muito traumático. Apesar de ter sido uma cesárea, era um parto normal que acabou virando uma cesárea de urgência. Não sei se tem alguma relação, ou por ela contar essas Às histórias. vezes De ouvir essa história, né? eu acabei me interessando por isso. Você quis ressignificar isso de certa forma, né? Porque na sua eu fico vida assim, também. Né? De onde eu tirei? Né? É verdade. Uma vez eu comentei aqui, né, que eu sempre fui muito encantada pelo parto, que eu via parto nas novelas, nos filmes, desde criancinha, assim, e eu ficava muito emocionada. Com você, Maione, era assim também? Você se apaixonou pela obstetrícia mais tarde? Rafa, eu acho que eu fui escolhida pela obstetrícia, sabe? Não foi eu que escolhi esse dom de acolher e de acompanhar as mulheres. Para mim é uma dádiva poder atuar na área da obstetrícia, né? É uma área que mexe muito comigo, com o meu sentimental. E eu me entrego realmente ali de corpo e alma no cuidado daquela gestante, né? Que acaba se tornando aí tão íntima que a gente vai tendo contato aí por um bom período, né? Mas eu acho que a obstetrícia me escolheu, sim. Com certeza. E, gente, é engraçado, né? Como é que as coisas são. A Rafa já conhece a Maione aí já quase mais de 10 anos, Mais de né? 10 Provavelmente. anos. Sim. Depois trabalharam juntas na Otaviano, né? Sim, por um exato. bom tempo. Eu cheguei a ter um pouco de contato com a Maione lá também, no período que eu fiquei.
Depois, gente, de sair do Otaviano, do tempo que passou tudo, a gente foi se reencontrar em outra maternidade que a gente dá plantão atualmente, juntas de novo. Então, assim, realmente não tem como fugir. A Maione sempre foi nossa escolhida. Quando a gente montou a clínica e a gente queria ter nossa equipe multidisciplinar e tudo, eu e a Rafa, a gente não tinha nenhuma segunda opção. Tinha que ser a Maione. Tinha que ser a Maione desde o início. E a gente bateu o pé nisso. Tipo, gente, não, a Maione tem que aceitar nosso convite, porque a gente nem tem outra opção. E graças a Deus, lá nesse lugar onde eu trabalho hoje com a Maione, conheci através da Maione a Jaque, que foi nosso outro presentinho desse ano, né, para compor nossa equipe multidisciplinar. Então, meninas, vamos falar um pouco sobre essa equipe multidisciplinar. O que é isso? O que é isso? Qual que é a importância? Como que a gente faz esse trabalho juntas, a importância dele e onde que cada área atua, né? Porque eu acho que isso que gera um pouco de dúvida às vezes. Onde que o médico obstetra atua, em qual momento, o papel ali do enfermeiro obstetra. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Desde o acompanhamento da gestação e do parto e do pós-parto. Na verdade, a equipe multidisciplinar, ela é uma união, né, das profissões em prol de um atendimento qualificado, né, onde a gente consegue detectar algumas vulnerabilidades. Então, na nossa equipe, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, a gente tem um enfermeiro obstetra, a gente tem o obstetra, né? Fisioterapeuta e a doula também, né? Então, com a união dessa equipe multidisciplinar, a gente consegue qualificar uma assistência e entregar um serviço de boa qualidade. Porque a gestante, no período gestacional, ela fica muito vulnerável. Então, quando ela é atendida por todas essas clínicas, a gente consegue detectar alguma vulnerabilidade nesse processo aí de gestação, né? Que é, na verdade, um momento assim que a pessoa fica bastante vulnerável, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que cada profissional vai saber ali identificar alguma coisa em momentos diferentes naquela paciente, né? Então, muitas vezes, na minha consulta, por ser uma consulta médica, às vezes mais direcionada a exames, ao exame físico ali, às vezes a paciente vai comentar alguma coisa comigo, mas que na consulta com vocês ela vai se soltar mais. Expor alguma outra coisa. Com a fisioterapeuta, vai direcionar mais a queixa para ela, com a nutricionista. Então, eu acho que por isso que complementa tão bem, né? Por causa disso. Eu acho que a paciente mesmo, ela consegue perceber o que falar, o que queixar ali com cada profissional naquele momento. Eu acabei de atender, né? Que eu estava comentando aqui, acabei de atender uma paciente que já era minha paciente ginecológica e que agora ela decidiu engravidar e ela voltou agora no inicinho da gestação. E a gente ficou conversando bastante justamente sobre o que é o cuidado disciplinar, multidisciplinar e por que eu pensei nisso, né? Por que a gente pensou nisso na Meninmed Saúde. Então, apesar de eu ser obstetra, quando eu engravidei, né, a minha mais velha já vai fazer 7 anos, então já tem aí uns 8 anos, né, contando o tempo da gestação. Na época, eu pensei assim, bom, eu sou obstetra. Eu sei tudo, sei toda a teoria, né? Só que quando a gente é paciente, é tudo diferente. Então, hoje, olhando para trás, quando a gente montou a clínica, eu fiquei lembrando da minha época de gestante, que eu trabalhava muito, era tudo muito corrido. Então, eu acho que eu não dei a devida atenção que eu deveria ter dado para alguns aspectos e acaba que as coisas vão se atropelando. A parte nutricional, né? Eu poderia ter feito uma alimentação melhor, ter ganhado menos peso. A parte emocional, que a gente preocupa muito, a gente vai falar um pouco, né, Maione e Jaque, sobre o puerpério. Então, eu entendi que realmente, por mais que a gente tenha o conteúdo, por mais que eu fosse obstetra, mas que o momento da gestação, a gente precisa desse cuidado diferenciado. E cada especialidade vai ter o seu conhecimento, a sua significância num momento que é um momento de extrema mudança, de novidades, né? Então, realmente, quando a gente pensou o nosso pré-natal, né, Duda?
a gente queria esse acolhimento, né? Que os casais, as famílias se sentissem abraçados em todos esses aspectos. E ter as enfermeiras obstetras com a gente é uma coisa que nós não abrimos mão. Porque a gente entende que é uma complementação de um cuidado que faz toda a diferença. Eu agora, né, que tô grávida também, tô tendo uma experiência um pouco diferente da Rafa. Então, assim, já que eu já ouvi toda essa história dela, como que foi a experiência dela, onde ela falhou aí nesse ponto de não dar atenção, eu já tô fazendo totalmente o contrário, né? Então, assim, eu sou obstetra, mas eu tô tentando me colocar ao máximo na posição de paciente. Então, escolhi, né, a nossa equipe, as meninas obstetras da nossa equipe, para me acompanharem no meu pré-natal, a parte médica, e já estou cuidando do restante também das outras especialidades, porque eu falei, não, gente, realmente, assim, em pouco tempo estou vendo as mudanças e a gente vai percebendo que quando é na nossa pele, realmente é diferente, né? Então, eu acho importante, nesse momento também, a gente se entregar para uma equipe, confiar, né? Conhecer ali, entregar que cada um vai ter seu conhecimento e sua importância ali naquele momento. Sim. Né? Isso aí faz total diferença. Sim. E eu já estou pensando não só agora, durante o pré-natal, mas lá no momento do parto, que vocês que vão estar comigo, né? Então, isso aí me dá... Exato. Nossa, tipo, graças a Deus que eu vou ter elas comigo lá. Na verdade, a gente cria esse vínculo, né? Durante aí o pré-natal, onde a gente faz o acompanhamento junto com vocês, né? E a gente vai percebendo algumas fragilidades, vai trabalhando isso. Algumas gestantes demonstram para a gente, né, uma ansiedade em relação ao parto, né? Que elas colocam muita expectativa em relação ao parto. Então, a gente trabalha em relação ao medo, né? Em relação ao trabalho de parto, em relação ao parto em si. E no pós-parto, né? Que é um período aí em que a gente fica em alerta, né? Com essas puérperas, devido ao grau de dificuldade mesmo em relação às mudanças, né? De ser mãe, né? E de mudança de papel social também, né? Onde antes ela tem, na verdade, uma realidade e que quando nasce um bebê, muda essa realidade. Então, a gente fica atenta, né, nesse pós-parto, contando junto com o psicólogo, porque elas vão dando sinais, né? Então, a importância desse apoio mesmo, né? Desse apoio no pós-parto. Então, o enfermeiro obstetra, ele está ali atento não só ao trabalho de parto, ao parto em si, mas também na parte de pós-parto, né? Com certeza. Que não é fácil, né, Rafa? Não, de forma alguma. Pós-parto não é fácil. Inclusive, é isso. Como as pacientes vão tendo contato, né, com a equipe ao longo do pré-natal, todo mundo tem a oportunidade, igual a Maione falou, de detectar as fragilidades e chamar atenção para algum fator de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, é interessante isso. A psicóloga pode perceber, olha, essa paciente aqui, gente, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado no pós-parto, tô percebendo que ela tem fator de risco para depressão pós-parto, né? Então, já é um olhar diferenciado. E a gente já fica atento, mas em situações assim, a gente fica ainda mais detalhista, né? Nesse acompanhamento. Então, é individualizar. Então, quando a gente montou também a equipe, o que a gente conversou muito, né, Maione, que a Maione está desde o início, quando a gente foi montar o nosso estilo de acompanhamento como seria, a gente viu que tem muitos locais que fazem um acompanhamento multidisciplinar, mas que são cursos que envolvem muitas pessoas e às vezes tem casais que se sentem inibidos de se abrir, né, de tirar uma dúvida ou de compartilhar uma situação que está trazendo angústia e medo. Sim. Então, a gente pensou muito nesse contato individual. A gente também tem o coletivo, mas o individual. Então, cada casal passar com o especialista, passar com a enfermeira, com a psicóloga, com a nutri, com a físio, sozinho, porque cada pessoa vai ter uma demanda. Sim. Né? Você percebe isso, né, Maione? Assim, que existem demandas que cada casal trazem. E como vocês têm esse envolvimento também emocional, que acaba criando um vínculo muito grande, né? São 9 meses acompanhando. Não tem e no pós-parto, a gente fica ali... de
disponível 24 horas, né? Então, qualquer alteração que tem em relação à amamentação, a uma dor, né? A perda, às vezes, de locos um pouco mais diferente, elas já mandam para a gente. Às vezes, uma cólica do bebê, às vezes ela fica muito insegura em relação a tudo isso, né? Então, a gente está ali, enquanto rede de apoio mesmo, dando um suporte, não só para ela, mas para toda a família, né? Para ela, para o esposo, que às vezes, né? Exato. A Porque gente não fala é- muito da mulher, sim, esquece que sim. existe um novo pai ali Sim. também. Pai também tem uma fica nova um pouco- posição, Sim, né? ele está lá nos bastidores também. E às vezes a gente está ali para dar um conforto, uma palavra para eles, né? Então, acho que é fundamental, sim, ter esse cuidado, né, com o pós-parto. E o enfermeiro, né, a equipe multidisciplinar, ela está aqui para isso mesmo, né? Não é, na verdade, uma rivalidade entre a enfermagem obstétrica e a medicina. De jeito Não é nenhum. isso. A gente está aqui enquanto equipe mesmo. A gente né? se complementa Sim, mesmo. o objetivo de estarmos juntos é dar uma assistência melhor possível para aquela Com família. certeza. Né? E a gente tem visto isso na prática. Exato. O quanto tem dado certo a equipe multidisciplinar. Né? Aproveitando isso, Maione, vamos falar um pouquinho como que funciona, assim, então, a consulta, né? Tipo, durante a gestação mesmo, todo mundo sabe que tem que fazer pré-natal e tudo, e é muito clássica essa ida do pré-natal no médico obstetra, que vai lá, vai ver os exames, vai ouvir o bebê, vai, né, examinar, vai pesar, vai pedir mais exames, enfim. É o basicão ali da consulta com o médico obstetra. Como que funciona, então? Como que é a consulta com a enfermagem obstétrica, né? O que vocês fazem, assim, de diferente com as pacientes? Porque eu vejo que elas ficam apaixonadas. Eu não sei o que vocês fazem, Eu acho que é essa coisa. mas elas amam. Elas saem da consulta com vocês. Gente, eu amei a Maione e a Jaque. Nossa, elas são incríveis. A gente trabalha a parte fisiológica mesmo, né? De estar avaliando os exames, de estar fazendo uma ausculta mesmo, né? Do que ela traz para a gente, né? Sim, Geralmente, né, já que vem muito sobre o medo da dor. exato. Né? É uma das primeiras. Sim. E a gente é muito realista em relação à dor, né? Do trabalho de parto ou da cesárea no pós-parto, a gente é realista. E às vezes elas criam muita expectativa, né? Então a gente está ali para colocar um pouco da realidade do que é o parto, do que é o pós-parto, né? E a gente vai trabalhando isso ao longo do pré-natal. Tem a montagem também do plano de parto, né? Onde a gente consegue demonstrar para ela o cenário do que ela vai encontrar no ambiente hospitalar. Porque muitas das vezes a paciente ela chega sem saber o que vai acontecer com ela, né? Então a gente está lá. Alguns romantizam muito, né? Sim. E fica Geralmente aquele é o que é ambiente vendido, conhecido ali, Sim, que dá mais Sim. medo, né? Ainda, mais insegurança. Então, a gente, enquanto enfermeiro, a gente proporciona para ela, mostra para ela o que é a realidade do ambiente hospitalar, o que ela vai encontrar, né? Então, muitas das vezes, as pacientes, né, que às vezes não têm a oportunidade de ter uma equipe, ela chega no desconhecido, ela chega no plantão, né? E, às vezes, ela fica ali no trabalho de parto, às vezes não é bem assistida. E a gente, enquanto equipe, a gente está lá com ela, né, o tempo todo, e fazendo alguns exercícios, né, para ajudar no trabalho de parto. Manejo de dor, Sim, né? Não sim. farmacológico. Então, isso no pré-natal, a gente expõe isso tudo para ela, né? As opções, né, que elas têm, que Isso. às vezes não sabe, muitas pacientes não sabem que existem técnicas de alívio de dor, Sim. né, que não são farmacológicas, né, ou que obrigatoriamente elas vão sentir dor, assim, que, né, então eu acho que é isso mesmo, é expor, ambientar elas, né, Sim. melhor. E Perfeita assim, palavra. isso é uma coisa que tem que acontecer durante a realização do pré-natal. Como a gente atua nos dois polos, né? Eu falo na rede privada e no SUS, as pacientes que chegam para a gente, né, já vêm com um pré-natal insuficiente, né? Lá, Muitas 3, vezes, 4 consultas, né? Você vê isso também. Sim. E pode ser 20 minutos de consulta, 20, 30 minutos, mas às vezes o profissional ali do posto, ele foca muito na parte técnica e
e não olha esse outro lado. A Não dá paciente, tempo, ela né? não dá, exatamente. Às vezes É porque ela 20 não minutos consegue é pouco. mesmo, 20 exato, minutos é né? pouco. Mas, assim, o que a gente orienta é a paciente, ela buscar, ela pesquisar. Né? Hoje em dia tem recursos para isso, né? Então, se ela tem a oportunidade de escolher o profissional que vai acompanhar, maravilha. ideal, né? Maravilha. Seria o cenário ideal. Seria Sim. ideal para todo mundo. Então, procurar saber desse profissional, conhecer esse profissional, mesmo no SUS, vou ter na maternidade e tal, Como procurar, que é lá, exato, né? fazer uma visita, porque existem essas visitas. Então, cabe à mulher também buscar ter um pouquinho desse conhecimento. Eu acho né? que a gente vê na prática, né? Que essa falta de conhecimento faz com que as pacientes cheguem lá Sim. com mais medo, né? Assim, elas Assustadas, ficam né? assustadas. O acompanhante também. O O acompanhante, a gente fala muito da mulher. O acompanhante, ele também tem que se preparar. Quando a mulher ela vai para a maternidade, ela tem que buscar quem eu vou levar, quem realmente, de fato, vai me ajudar. É um direito do meu parceiro, mas esse parceiro, ele tá pronto pra isso? Preparado, Ele né? está preparado, né? Porque o acompanhante, ele ajuda muito. Mas ele também mesmo. pode atrapalhar, dependendo, Pode, né? exato, por isso. Então, assim, ele tem que se preparar para ele saber ajudar na condução ali, porque muitas vezes a gente vive muito isso. Minha mulher, né, um caso, o marido, minha mulher está sentindo dor, você não vai fazer nada por ela? Né? Então, assim, a gente Verdade. sabe que Aí a gente vê como que seria interessante e importante uma saúde pública, né? Um programa público de Uhum. pré-natal que incluísse Isso. essa consulta também com as obstetrizes, né? Com vocês, as enfermeiras, para dar esse apoio também. Porque olha a diferença que faria. Um marido, né? Um parceiro bem preparado, Sim. entendendo a realidade. Igual a Jaque falou uma coisa que eu gostei muito, né? Romantiza-se muito o Muito. parto. E aí, na hora que chega na realidade, os casais às vezes assustam. E mesmo aqueles de particular, né? Porque hoje na internet é uma romantização. porque vê, muito assim, vê grande. vídeos e fotos editadas. Exato. Ninguém vai postar o que não é Exato. legal, né? Só ver o resultado final. ali, Isso. às vezes, E aí né? a pessoa acha, uai, mas será que isso tá acontecendo só comigo? E não é, né? Então, se você vem construindo essa relação, fazendo essa explicação, mostrando a realidade, não é também que a gente vai exagerar nem para mais e nem para menos. Sim. É como costuma acontecer. E eles já chegam conhecendo aquilo, e que a Eduarda falou, né? O desconhecido traz insegurança, Sim. né? E a gente consegue identificar quando o casal Tá preparado. preparado. Né? Não é? Gente, eu acho que é totalmente diferente você chegar num lugar que você sabe tudo que vai acontecer. Ó, você vai chegar ali, você vai passar pelo setor ali de abrir uma ficha, vai passar por uma consulta, vai fazer internação, depois disso vai fazer os testes rápidos, que seja, vão colher um exame, vai para um ambiente que vão ter outras pessoas em trabalho de parto, um bloco lá é frio mesmo, fica gelado, fica barulheira de monitor. Então, assim, a pessoa já chega, não, mas me falaram mesmo, que aqui, nossa, é gelado, é frio, é bloco, então eu vou levar uma blusa, vou levar um cobertor. É totalmente diferente. A pessoa já vai ali, já sente um aconchego, né? É acolhida, É né? acolhida, exatamente. Porque já não é o desconhecido mais, né? Exatamente. Muito bom. E falando na hora do parto, né? Que eu acho que é o principal. Isso. O que cada um de nós faz lá, gente? Bom, a medicina obstétrica, vocês estão aptos a atuar tanto no baixo risco quanto principalmente no alto risco, né? E a enfermagem obstétrica, nós estamos aptos a atuar em trabalho de parto normal de risco habitual, baixo risco. E cabe a nós saber identificar, né? Alguma distócia e acionar a equipe médica para poder entrar, Isso. né? Eu gosto muito desse acompanhamento em conjunto que a gente faz. Eu e a Maione, que eu também já conheço a Maione há mais tempo. Trabalhos de parto, eu olho para a Maione, ele olha para mim e a gente já sabe o que uma está querendo falar com a outra, né, Maioninha? A gente não precisa nem falar, a gente só se olha. Mas eu acho fantástico porque a gente consegue perceber na hora do parto ali, do trabalho de parto, a função de cada um mesmo, né? Então, assim, tem momentos que eu fico quietinha na minha, assim, no canto, porque é o momento de vocês atuarem mesmo. Eu vejo que em muitos momentos a paciente sente muito alívio, né? Acolhimento. Uma entrega delas, entrega né? muito maior. Às vezes, com a gente, elas ficam um pouco mais
restritas, né? Um pouco mais, não sei, Parece que vocês são mais acessíveis em É, alguns Sei, momentos. mas eu acho que isso é cultural, né? eu acho que é cultural. cultural. Qual é o médico, né? Uhum. E muitas vezes eu vejo que o que ela tá precisando, muitas vezes, é ali, daquele acolhimento, de uma massagem que a Maione Daquele faz, carinho aquele também, carinho. É uma conduta que vem junto com um pacote de carinho, eu brinco assim, É né? verdade. Que realmente aí ela acaba entendendo ali que você tá ali por ela, para ela, não só para assistência técnica. É. Não é só técnico. É isso Sim. que eu acho bonito na enfermagem obstétrica, porque a gente vê que não é só técnica. É um coração, né? Assim, Sim. A gente cria um vínculo com ela ali durante o pré-natal e acaba que no parto isso fica mais realçado, né? Então, a gente consegue identificar o momento ali que ela está precisando de uma massagem, às vezes uma mudança de posição para o bebê dar uma encaixada, né? Às vezes um abraço acolhedor, às vezes na hora da analgesia. Eu percebo isso muito, assim, a gente passa uma segurança para elas, né? Mas o enfermeiro obstetra, além da capacidade técnica que a gente tem, mas é isso, é o cuidar mesmo, né? Sensibilidade, Isso, né? é esse olhar, né? Mas o enfermeiro obstetra, sem o obstetra, ele não é nada. Exato. A gente se complementa mesmo. Ele não é nada, entende? Porque em qualquer circunstância de um processo que está dando errado, é com vocês que a gente tem que estar. É porque né? aí vai entrar uma técnica, Sim. né, a mais, que às vezes a gente vai precisar intervir de Sim. alguma forma, Sim. né? E que é realmente do nosso conhecimento essa área, né? Sim. São áreas diferentes mesmo. Sim, Às vezes vai precisar indicar uma cesariana. sim. Mas é importante, uma das coisas que eu sempre admirei muito na Maione, né? Já que agora é mais recente, né? Já que, mas como eu conheço Maione há mais de 10 anos, é isso, é saber O limite. o limite. É. Exato, olha, até aqui, tá, Foi ok, comigo. mas ó, já tô achando que não tá tão legal, peraí que eu vou buscar, né, o respaldo de alguém que tá mais apto a lidar com essa situação. Então, eu acho que isso, por isso que a gente sempre trabalhou tão bem, né, nós quatro Aí a gente aqui. troca muita ideia Exato. mesmo, né? Assim, É um respeito É um de um respeito pela mútuo outra mesmo. e na situação ali, né? Sim. Então, Maione, Jaque, ó, o que vocês acham? Acha que dá pra ir mais? O que a gente faz agora? Vocês concordam? Você lembra de uma Isso? experiência que a gente teve no SUS? De uma paciente que estava com 10 centímetros, que esse bebê não descia, não descia, não descia. E aí já a linha de partograma já estava dando sinais, né? De que viraria uma cesárea. E aí eu fui até você no parto e falei, Duda, me ajuda. Porque eu já fiz spin baby, eu já fiz todas as possibilidades. Esse bebê, ele tá em aciclitismo. E aí você falou, vamos lá olhar. E você tocou e falou, Mai, vamos levar para o bloco, ver o que a gente pode fazer. E foi um perrengue, eu não sei se você lembra. E que depois eu te agradeci, falei, Duda, obrigada. Era um bebê que desceu errado. É. E que, se a gente não tivesse intervido no momento certo, poderia ter, né, um desfecho desfecho desfavorável, ruim. né? É, eu acho Então- que isso que é importante, né? Saber identificar o momento que a gente precisa se ajudar. Exato. Sim. Então, é respeitar, tanto eu respeitar os limites de vocês e vocês os nossos também. Sim. Então, assim, quando eu vejo que é o momento de vocês atuarem, eu fico quietinha na minha, a gente vai acompanhando junto. Ao escuta de BCF, uma hora vai eu, uma hora vai vocês, né? A gente vai ali se alternando, a paciente vai se soltando cada vez mais também com a equipe, Vai né? tendo em confiança, tendo né? confiança. E, nossa, eu acho que faz muita diferença esse acompanhamento, gente. Eu acho que a gente sozinha também não é nada, né? Eu acho que trabalhar em equipe com quem você confia e está acostumado a trabalhar, sabe o jeito de trabalhar, onde tem respeito ali, eu acho que é a fórmula para dar certo Exato. mesmo, né? E é um alívio, né? Quando Um a gente tá alívio, junto, né? Nossa, dá uma segurança enorme ter vocês um lá com a alívio. gente. Quando eu olho no plantão, a Duda tá aqui, ai, graças a Deus. Não, inclusive antes aqui do episódio, a gente tava conversando, a Maione me perguntou, amanhã é meu dia fixo de plantão, a Maione, eu também tô, ai, que bom. É isso, essa afinidade para trabalhar, né? Tanto em questão de técnica quanto afinidade de respeito, Sim, né? sim. Exato, porque aí faz a coisa funcionar bem.
E aí vamos, tá, o neném nasceu, né, a equipe lá fez assistência, o nenenzinho nasceu. Aí o que acontece, Maione? O neném tá lá no colo da mãe, pele a pele. E aí, o que vocês Geralmente- participam? Me conta. Geralmente a gente estimula esse contato pele a pele precoce, né? E estimula a amamentação, né? Que é a hora de ouro da amamentação. Sim, exato. Então a gente já estimula a sucção, né, do bebezinho. Auxilia na pega, né? Sim, aquele geralmente no conhecimento. pós-parto, por exemplo, cesariano, fica um pouco mais difícil, mas a gente consegue posicionar, Por causa da né? posição mesmo. Sim. No parto normal já é mais fácil de posicionar. Mas a gente sempre estimula esse contato precoce, né? Se o bebê estiver estável, e inicia a amamentação em sala de parto mesmo. E aí, por exemplo, no dia seguinte, a paciente está na maternidade, aí tá com o bebê. Como é que é? Vocês vão lá, Ó, prestam assistência? Geralmente a contam gente pras fica, meninas? né, depois da cirurgia ou do parto normal, a gente ainda fica com ela um período, né, na sala de recuperação. Algumas até ir pro quarto. Sim. E aí a gente estimula posicionamento, vai mostrando para ela a pega, porque ela vai estar numa posição mais adequada para ela entender, né, como que é a pega correta. E aí a gente fica ali nessas primeiras 2, 3 horas, né, de nascimento. No outro dia, a gente volta para fazer a avaliação de pós-parto, né? Então, geralmente, a gente verifica como é que está essa cicatriz, né, da cesárea ou do parto normal, se tiver laceração. A gente identifica algum fator de risco, por exemplo, né, algum processo infeccioso, alguma alteração clínica, e sempre está Sangramento, né? sangramento, e sempre entrando em contato, né, Duda? Geralmente, quando a gente faz visita, Isso. a gente manda foto de ferida operatória, a gente fala, o abdômen está distendido, já caminhei com ela. Quem vai primeiro vai mandando notícia. E aí a gente já dá uma olhada, né, clínica no bebê, para ver como é que está a questão de sucção, para ver questão de diurese, se está eliminando o mecônio, né? E a gente faz a aplicação de laser. Geralmente no pós-parto, no outro dia, a gente faz a aplicação de laser para acelerar o processo de cicatrização, diminuir edema, dor. E a amamentação é uma das maiores preocupações, né, meninas? Tipo, acho que começa desde a gravidez, essa ansiedade. Na verdade, elas criam uma expectativa em relação à amamentação, como se fosse um comercial mesmo, né, de televisão. Que vai pôr e vai pegar. Que vai dar tudo certo. E a gente, na consulta de pré-natal, a gente enfatiza muito sobre a amamentação. E quando chega a realidade, aí realmente ela cai a ficha, né? Então, a gente está lá enquanto profissional para incentivar a amamentação, mas também para corrigir algumas alterações, né? Que sempre acontecem, né? Para maioria das mulheres, né, a amamentação não é tão intuitiva assim, Sim. igual a Maiane falou, não é coisa de filme, né, que nasceu e já pega o peito. Algumas até são, mas não é a maioria, pelo contrário. Demanda paciência, persistência, um pouco de técnica, né, claro, que faz toda a diferença esse conhecimento. E essa parte também emocional, né? De entender que é difícil o processo, esse início, que demanda investir ali, né? Tem que ter Tem que ter, e tem que investir. Aí, uma hora, a coisa flui mais naturalmente, né, Maione? A amamentação, para ela ser efetiva, além de ter toda a técnica, a paciente tem que querer. Exato. Porque não é fácil. A gente já passou por isso, né? trabalhoso, Duda ainda não, mas não vai, se Deus quiser, vai dar certo. Mas não é fácil, é doloroso, a mama fica extremamente sensível, né? Principalmente do 3º ao 5º dia, onde a gente tem um processo inflamatório e a apojadura, né? Então, é o momento mais vulnerável dessa paciente. E é onde a gente tem que estar presente. Eu vejo que é um dos momentos que elas mais demandam, Sim. vocês também, né? Isso. Que muitas vezes no pós-parto a gente acompanha ali a paciente até o momento da alta, né? Hospitalar mesmo. E eu vejo muito que esse acompanhamento depois, nos primeiros dias pós-parto, vocês ficam muito mais próximas, Sim, né? sim. Das pacientes. Claro que a gente vai mantendo contato, vocês vão dando notícias, né? A gente também vai conversando. Mas muitas vezes a gente aqui, como médico, vai até o momento hospitalar mesmo. Sim. Já pensa ali numa consulta de pós-parto, né? Já pensando num planejamento ali de contracepção, tudo. E nesses primeiros dias, eu vejo... casa, né? Em casa, A gente faz eu a vejo visita quanto o domiciliar. trabalho de vocês é essencial, assim. Que as pacientes demandam mesmo, né?
Porque é um conhecimento, é tudo novo, igual a Maione falou no início, né? É uma construção de uma nova personalidade, é o sono que está diferente, é a amamentação que vem aí igual uma cachoeira em cima da gente, né? A gente sai rolando ali. Até ela conseguir manejar a amamentação, demanda um pouco de tempo. Né? Então, a gente está ali o tempo todo, porque a amamentação no início, ela, se não tiver uma pega adequada e a gente ali para estar corrigindo, vai incomodar muito, Nossa, né? Vai doer muito. Então, a gente tem que estar o tempo todo presente ali, né? Então, recebeu alta, a gente faz uma consulta de pós-parto, a gente avalia como é que está essa questão da amamentação, do ganho de peso desse bebê, se o número de fraldas que está sendo trocada, né? Então, o volume de diurese. E, às vezes, ela fica tão perdida no cenário que, às vezes, ela esquece de algumas coisas, né? Então, a gente está ali, enquanto profissional, para voltar ela um pouco para a realidade, né? Eu li um documentário falando que a mãe, ela não nasce na gestação, ela nasce no pós-parto. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque ela abre mão da realidade para viver a realidade de um novo ser. Né? Em que esse ser depende 100% dela. Então, ela vai abrir mão da vida particular, da vida profissional. Ela vai abrir mão do sono noturno, né? Para ajudar esse bebê a desenvolver. Então, a gente fica ali atento o tempo todo, na apoiadura, no incentivo, corrigindo algumas posições, às vezes dando um alerta para o companheiro, olha, vamos ser mais carinhoso, Ter mais paciência. Sim, deixa esse bebê um pouco com alguém, vai sair um pouco com essa mãe, voltar ela um pouco para a realidade, porque realmente o pós-parto, eu acho ele um pouco assustador, sabe? E a gente não fala tanto, né? Não. Uma das Sim. preocupações também, quando a gente foi montar o pré-natal, pensando no multidisciplinar, foi muito também para a gente ter tempo para conversar sobre o pós-parto, porque realmente ele pode ser assustador, igual você falou, né? Então, muitas mulheres realmente falam, mas é isso que é ser mãe? Né? Eu conheço muitas pessoas, até amigas minhas, mulheres médicas, que sempre foram muito independentes e donas do seu horário, né? Sempre conseguiram manejar tudo na vida delas. E quando o neném nasce, a gente não é dono de mais nada, né? Realmente a gente perde o controle. Então, para quem sempre foi muito controladora nesse sentido, a gente perder o controle pode ser muito difícil, né? Sim, mas as coisas elas vão se ajeitando e como que a parte fisiológica nossa fica voltada para o cuidado desse bebê, né? Então, a gente fica extremamente atenta àquele bebê. Aquela mãe, por mais que ela demonstre cansaço, exaustão, tem uma parte cerebral, né, que é atrofiada. E aí, aquele tanto de ocitocina ali, o hormônio do amor. Não, e tem alterações neurológicas mesmo, assim, né? A mãe, eu já brinquei aqui num podcast, falei sobre isso, que eu ouvi um podcast, né, de um neurologista, falando sobre as alterações neurológicas na gestação e no puerpério. Que a mulher fica mais parecida com o homem na gravidez, que aquela coisa da gente fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Não, a gente fica focada, porque é o cérebro já preparando para no pós-parto a gente ficar focado só no bebê. Então, assim, o mundo pode estar explodindo lá fora, né? E ela cria um instinto de proteção mesmo. Ela acorda sem ele estar chorando, para ver se ele está chorando, para ver se ele está respirando. Ela sabe o momento certo que aquele bebê está chorando por algum motivo, ou é fome, ou é... Exato, a gente sabe. Ou é troca de fralda, ou é um aconchego. Então, a mulher, a parte fisiológica nossa é muito interessante em relação a esse pós-parto. Mas também a gente fica muito vulnerável, né? Isso que eu ia falar, porque, beleza, por um lado é perfeito, né? A mulher ficar ali totalmente focada. A gente está pensando em sobrevivência. Sobrevivência. Né? A gente está pensando que nós temos os mesmos genes de 10 mil anos atrás, das cavernas, e precisava disso para a espécie poder desenvolver, né? Só que, por outro lado, ficar completamente 100% ali só naquilo, envolvido só naquilo, e ignorar todo o resto, também pode fazer
muito mal, né, para essa mulher, né? Esquecer realmente da vida, de se cuidar, do marido, do trabalho, porque tem mulher que não quer nem voltar a trabalhar depois, né? sim. Que fala, não, eu não quero mais trabalhar. Eu vou ficar mesmo, só... gente. A gente tem workaholic. Que fica apaixonada pelo Tipo, eu como assim? lembro. Como que eu vou sair de casa? Quando eu fui preparar pra voltar, eu chorando pro meu marido, eu não quero trabalhar, eu só quero cuidar da Manu. Aí eu voltei a trabalhar e falei, gente, trabalhar é bom também. E a gente lembra que a gente é mais do que só aquilo. A gente nós somos várias facetas, né? Sim. Mas a gente fica mesmo. Nossa, eu me peguei chorando porque eu não queria voltar a trabalhar. Logo a gente, que tipo, gosta tanto que a ama gente trabalhar, faz né? trabalho. Mas é o instinto mesmo, né? De estar deixando o bebezinho em casa e como que vai ser. Mas depois a gente vê que faz bem pra gente viver outra realidade, Também, né? com certeza. Embora a gente fica louca pra chegar em casa, né? Uai, gente, mas esse papo foi bom demais. Passou rápido. Fluiu, Que né? maravilha. E eu aqui já estou ansiosa, pensando nas minhas consultas de pré-natal, de vocês comigo no parto e no pós-parto, que eu vou precisar da ajuda de vocês, sem sombra de dúvida. Eu tenho uma experiência muito positiva, né, com as meninas, com a Maione na época da Manu, me ajudou muito na amamentação. E uma dica também, né, Maione, que eu acho que a gente tem que dar para as mulheres, né, eu falo isso muito, é que na hora ali que você está muito estressado, tentando fazer a amamentação, o neném está estressado, a mãe está estressada, está todo mundo estressado. Às vezes precisa acalmar, respirar, né? Pensar, calma, vai dar tudo certo, o ambiente. Porque eu vejo isso, né? Nem estressada, a mãe estressada, fica todo mundo estressado. Sim. Né? Então, faz muita diferença a gente ter o conhecimento, a gente ter o suporte e a gente saber como a gente vai interpretar isso e saber que, calma, tem solução, tem as pessoas certas para estarem ali do nosso lado e fazer a coisa funcionar. Verdade. E aceitar ajuda, né, gente? Sim. Principalmente. Exato, É a gente aceitar que naquele momento a gente precisa de ajuda. Seja a rede de apoio ali familiar ou a rede de apoio de vocês, né? Da equipe A multi mãe, que ela vai tem estar que ali. estar bem para ela poder cuidar desse bebê, né? E nem sempre isso acontece. Exato, mas a gente está aqui justamente para a gente tornar esse momento mais fácil, né? Verdade. Queria agradecer a presença de vocês. Também amei. Obrigada, menina. Eu acho que rola mais um episódio, hein? Tem muito papo aí pra gente falar. Cuidados com o bebê, né? Nossa, tem muita coisa assim que a gente Trazer acaba... uns modelinhos. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada. gente. Fiquem ligados, deixem perguntas e assistam os próximos episódios. Tchau.